Santidade, ato ou estado dado a uma pessoa que encontra-se num ato de santidade ao Senhor, uma pessoa santa, uma pessoa santificada pelo Espírito Santo. Ela se torna uma pessoa melhor. O que é santidade? Do latim, sanctidar. É um ato ou estado de uma pessoa. Quando o homem e a mulher de Deus, quando você passa na rua, ali está indo um santo homem de Deus, ali está indo uma santa mulher de Deus. Você recebe essa nomenclatura de santo e de santa, porque você anda em santidade com o Senhor Jesus. E andando, procurando andar e andando em santidade com o Senhor Jesus, nós vemos que o ato de estar na presença do Senhor Jesus, de nos aproximarmos dele mais e mais, torna-nos santos. E à medida do momento que andamos diante dele, nos tornamos santos, nos tornamos santificados pela palavra do Senhor Jesus. Embora com todas as lutas, com todas as dificuldades, com tudo o que acontece ao nosso redor, somos santificados para que possamos chegar a uma perfeição. Chegando à perfeição aqui na terra é praticamente impossível, porque temos as nossas falhas, embora o Espírito Santo que está em nós, todos os dias ele nos lembra: sois santos, estáis santos, permaneceis santos como eu sou santo. Então todos os dias, é como se todos os dias Deus nos desse um lembrete. Como se todos os dias o Espírito Santo nos fizesse lembrar de que devemos ser santos e andar em santidade. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, automaticamente o Espírito Santo já começa a trabalhar em nossas vidas. Como que ele começa a trabalhar em nossas vidas? Ele começa a purificação do templo. Ele começa a nos purificar, a limpar aquela podridão, aquele lodo que tínhamos quando estávamos no mundo. Ele começa a nos limpar. E aos 6 meses de conversão, nós já temos ali aquela ideia, nós já estamos ali querendo pregar, nós já estamos ali pregando, subindo ao monte, orando, visitando. Fazemos tantas coisas. Com 1 ano de conversão, nós adquirimos um pouco mais de experiências, mas a maioria dos homens e mulheres de Deus, eles começam a diminuir um pouco aquela busca, digamos assim. Os 5 anos de cristão, se nós não permanecermos todos os dias lendo a palavra, todos os dias orando, todos os dias jejuando, todos os dias falando com o Senhor, começamos a entrar num estado em que milhares e milhares de pessoas entraram, que é o estado de um pouco comodismo. Irmão, vamos ao hospital? Hoje eu não vou não, fala para o irmão aí. O irmão vai, o pastor vai, o missionário vai. Vamos no monte? Não, irmão, vai, hoje eu não posso não. Irmã, vamos orar? Irmão, hoje eu não posso não. Tem um monte de coisa a fazer.
Então nós começamos a entrar em um certo nível de pseudo-comodismo. Aos 10 anos de conversão, é uma bênção, mas quando você chega aos 10 anos de convenção, muitas pessoas às vezes são convencidas que é convertida. Embora não seja convertida, ela se torna uma pessoa convencida de que ela é convertida. Aonde ela alcança um patamar, digamos assim, de querer ser o santo, a santa da santa, o mega crente. Ele quer ser o cara e ela quer ser, não é só eu mesmo. Ele quer ser o super crente, o mega crente. É onde muitas pessoas estão esfriando, estão deixando, estão passando por muitas dificuldades, muitos momentos difíceis e tenebrosos, por acharem que são mega crentes, por acharem que são mega Deus, se acham semideuses, digamos assim. Muitas pessoas se acham semideuses. E com isso entra um pecado. O pecado Aí um pecado vem chamando o outro. O pecado chamado egolatria. Muitos e muitos irmãos e irmãs cometem um pecado chamado narcisismo, de idolatria a si mesmo. Trazendo para o mundo espiritual, ele se acha o super, o mega, o ultra. E ele começa a querer aplicar sermão nos outros irmãos, mas não pede um direcionamento, não pede uma sabedoria do Espírito Santo. Temos que ter sabedoria para exortar, sabedoria para levar a palavra. Deus te mandou levar a palavra para exortar o irmão ou a irmã? Então peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria para exortar esse irmão, me dá sabedoria para exortar essa irmã, me dá sabedoria para que o irmão não venha ficar chateado, para que a irmã não venha ficar chateada. Se ele for homem ou mulher de Deus, ele não vai ficar chateado, porque quando a correção vem de Deus, primeiramente Deus testifica no meu coração. Quando há uma correção, quando há um tratado, quando há algo de Deus para mim, estou falando para mim, primeiramente Deus revela para mim. Tanto quanto quando Deus tem algo para uma pessoa, uma revelação, uma profecia, uma palavra profética, primeiro Deus revela no meu coração. Às vezes eu estou olhando para a pessoa, conversando, e Deus vai me passando algo acerca da pessoa. Às vezes eu converso 5 minutos com uma pessoa e automaticamente o Espírito Santo já vai me revelando algo, ou até mesmo analisando de forma humanamente falando a pessoa. Mas se Deus mandou te exortar, se Deus trouxe uma palavra para exortar o irmão ou exortar a irmã, irmãos, tenhamos sabedoria. Porque nem todos os irmãos, às vezes os irmãos estão há 20, 30, 40, 50 anos na igreja. Eles estão na igreja, no templo, tijolos, porque igreja somos nós. Ele está ali naquela casa feita por tijolos e por cimento, concreto. Eu costumo dizer que as pessoas entram no Evangelho, ela entra no Evangelho. Não, hoje eu não fumo mais, não bebo mais, não me adultero mais, não prostituo, não faço as coisas que a autora fazia, eu entrei no Evangelho, estou na igreja, hoje eu sou crente. Aí as pessoas da rua, de todo lugar, veem que aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Mas tem alguma coisinha assim, quando pisa no calo dele, ele logo ele faz igual aquele gato, opa! Aí o Evangelho não entrou nele, porque se o Evangelho entra nele, por que há milhares de pessoas que estão no mundo do álcool, no mundo das drogas, no mundo de tantas coisas, e vão na igreja, e saem da igreja, e entram na igreja, e fica naquela fraqueza, e algo que é espiritual, meu irmão.
minha irmã, o que é? Temos que saber identificar onde é o espiritual, aonde não é espiritual. Tem coisas que é espiritual, tem coisas que não é espiritual, tem coisa que é física. O físico cuida do físico, o espiritual cuida do espiritual. Mas o espiritual, ele interfere na vida física. O mundo espiritual interfere no mundo físico. Então temos que ter a sabedoria, o entendimento para sabermos discernir onde e como e quando é para falarmos, para deixar uma palavra com o irmão, uma palavra mais dura, porque nem todo mundo está preparado para uma comida mais sólida, uma palavra mais sólida, uma palavra mais dura, digamos assim. O apóstolo Paulo fala quem é menino, quem é ainda criança, quem está com pouco tempo ainda, conhecendo o evangelho, tem que tomar um leite, um mingauzinho. E eu vejo aí pessoas que têm pouco tempo de evangelho, ele se aprofunda na palavra, e de repente o evangelho entra nele, é uma bênção, maravilha, mas tem uns que não é assim. Tem pessoas com 6 meses já podem aguentar comer uma comida mais sólida, mas tem pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos e não conseguem comer uma comida mais sólida. Não consegue uma palavra mais dura que ele já fica meio sentido. Então, o fato de estar numa igreja, o fato de ser denominado crente ou cristão, crente é todo aquele que crê, cristão é aquele que leva uma vida irreputável, uma vida imutável, uma vida de santidade. A vida dele não muda não muda com a primavera, não muda com o verão, não muda com o inverno, não muda com as estações do ano, não vai mudar. A vida dele em santidade com Deus, a vida dela em santidade com Deus, ela permanece porque é uma pessoa cristã, é uma pessoa forjada pelo Espírito Santo, é uma pessoa forjada pelo fogo do Espírito Santo, pela graça abundante do Pai. Então haja visto que ele não será enganado de alguma outra coisa. Bom, Deus, ele instrui ao homem e à mulher para quê? Para que algo de sobrenatural venha a acontecer. Quando nós estamos em total santidade ao Senhor, haja vista que a graça abundante do Pai permanece sobre as nossas vidas, nos trazendo o sobrenatural do Senhor Jesus. O sobrenatural, ele acontece de forma maravilhosa, de forma esplêndida. Então vamos procurar andar em santidade com o Senhor Jesus, procurar andar em santidade com aquele que nos chamou para ser santos. Sede santos como eu sou santo, porque o pecado, ele está... o pecado é como a nódia eu não sei se os irmãos já viram na roça uma banana verde, ou uma fruta verde que expele um certo líquido, um leite, uma nódia, e tem coisas que não saem. Dependendo da roupa, você pode colocar o que for, que não vai sair. Se sair, vai ficar ainda a marquinha, mas ela não saiu todo. Tem lugar que não sai. Então assim é o pecado. Sede santos. Se nós somos santos e santificados por Deus, não há nódia. Não tem nódia, não tem pecado. Não tem o rascunho de pecado em nós, porque nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Vivemos uma vida de remissão, uma vida de renúncia, renunciando o pecado, renunciando a nossas vontades carnais, renunciando os nossos desejos, renunciando em todas as maneiras de vivendo uma vida irrepreensível, adorando ao Senhor em santidade diante daquele que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo poder. Que Deus
abençoe a sua vida poderosamente, que a graça abundante do Pai seja derramada sobre a tua vida. Eu deixo aqui esta palavra para você nesta noite, a segunda parte da mensagem de ontem sobre santidade versus pecado, e que você possa entender o que é santidade, o que é mais e mais o que é pecado, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem uma vida de pecado. Pregador, missionário Pierre, como que é isso? Tem pessoa que está dentro da igreja, mas vive uma vida de pecado. Está no altar, mas está uma vida de adultério, uma vida de prostituição. Fala mal do vizinho, fala mal do pastor, fala mal do diácono, fala mal de A, fala mal de B, fala mal de todo mundo. Ele fala mal de todo mundo, que não sobra tempo ele falar do amor de Deus, para ele pregar que o amor de Deus cura, que o Evangelho liberta, que o Evangelho transforma, que o Evangelho é um Evangelho de libertação, que a palavra de Deus é uma palavra de cura, porque ele não está em santidade, ele está dentro da igreja, está ali cantando, pulando, rolando no chão, mas o Evangelho não entrou nele. Quando o Evangelho entra, ele entra transformando, ele entra libertando, ele entra fazendo com que o sobrenatural do Senhor aconteça em nossas vidas de forma poderosa, de forma grandiosa, nos transformando, nos libertando, nos ensinando que devemos estar na presença do Senhor em santidade, adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus continue te abençoando poderosamente, que a graça do Pai seja derramada sobre a tua vida de forma poderosa. A perfeita santidade a perfeita santidade de Deus exige o julgamento pelo pecado. Os querubins são anjos poderosos. Os carvões em brasa que foram espalhados sobre a cidade representavam a retirada dos pecados. A glória de Deus deixou o templo e nunca mais esteve esteve completamente presente até que o próprio Cristo o visitou na época neotestamentária. Porque Deus sabia tudo a respeito dos israelitas, conhecia até os pensamentos deles. O Senhor também conhece tudo sobre nós, até os pecados que tentamos esconder, em vez de preocuparmos com o modo como as pessoas nos veem e julgam que fazemos, devemos atentar para o que Deus pensa, porque Ele vê tudo. É inútil tentar esconder do Eterno nossos pecados e nossos pensamentos e ações. Os pecados secretos nunca são ocultos para Deus. O único modo efetivo de lidar com esse é confessá-lo e pedir a Deus que nos ajude a vencê-los. Desde que entraram na terra prometida, os israelitas foram advertidos
a não intentarem os costumes, a não imitarem os costumes e práticas religiosas das outras nações. Desobedecer a esta ordem e seguir os costumes pagãos, em vez de obedecer às leis de Deus, sempre os colocou em dificuldades. Atualmente, os crentes ainda são tentados a aderir aos costumes do mundo, mas devemos atentarmos aos padrões no que é certo diante de Deus, não nas tendências desta sociedade. Mas há pessoas que querem um jeitinho brasileiro. Com Deus não há jeitinho brasileiro, porque você anda em santidade, você está em santidade. O Espírito Santo não vai deixar você ter jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro para as coisas de Deus. O povo de Israel estava pecando. Que Deus continua abençoando a sua vida, que você possa ter uma excelente noite, que o Espírito Santo te abençoe, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja neste momento, que essa palavra possa tocar em seu coração. Você que precisa estar em santidade diante de Deus, você que sente que tem que estar mais e mais e mais em santidade na presença do Senhor, foge das tentações, dos pensamentos pecaminosos. Se o pensamento vir, repreenda. Não é nem para vir, porque quem tem a mente de Cristo não vem pensamento satânico. Só se a pessoa tiver com o pensamento desviado, com a mente fraca, que vem. Mas se tiver em santidade, dia e noite, com a mente de Cristo, com o capacete, não vem pensamento. Se vier, repreenda meu irmão, repreenda minha irmã, porque nós somos falhos. Satanás, ele é o tentador. Que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de vitória, que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eis aqui foi mais uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu peço aos irmãos que orem, continuem orando por mim, para que o Senhor continue me dando mais e mais sabedoria, mais e mais entendimento, para que a palavra dele esteja mais e mais em meu coração, que a graça do Senhor Jesus seja sobre mim. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado na minha vida todos os dias. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre mim, que o Espírito Santo possa ser derramado poderosamente sobre a vida de cada um neste momento, nesta noite. Onde quer que você esteja neste momento, pare. Não diga para mim, não responda para mim, responda para Deus. O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo? Está agradando a Deus? Estou levando uma vida de santidade verdadeiramente daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor tem me posicionado? Como estão nossas vidas diante de Deus? Não me responda, responda para Deus. Como está as nossas vidas diante do Todo-Poderoso? Essa foi mais uma palavra abençoada que o Senhor me impulsionou. Temos o apoio cultural da KR Produções. É uma agência abençoada, que Deus ainda fará muitos milagres através dessa agência. A KR Produções, temos o apoio desta agência. Os irmãos continuem orando por mim, orando por nós,
orando para que essa agência seja uma agência mais e mais abençoada, continua para que possa abençoar mais e mais a todos. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.